Oi, Mairovich, boa noite. Boa noite, Tânia, e boa noite a todos. Bom, Tânia, essa decisão do Janot de apresentar uma denúncia por corrupção passiva e muito provavelmente ainda virá uma segunda denúncia, pelo menos, né, por obstrução de justiça, o senhor acredita que, o que o senhor acha dessa estratégia do procurador? Fortalece a acusação contra o presidente Michel Temer ou pelo menos colabora para enfraquecê-lo politicamente? olha, Tânia, isso é uma tendência internacional para combate à criminalidade organizada e à corrupção. Assim é feito nos Estados Unidos. Antigamente nós tínhamos aí um monte de acusações e uma denúncia com 10, 15, 20 fatos e vários artigos do Código Penal. Modernamente, à luz do processo, para que a justiça seja rápida, se faz nos Estados Unidos, se faz na Itália, se faz em toda a Europa, o fatiamento. Isso para que tudo ande mais rápido e que... porque imagina 4 ou 5 fatos, vamos pensar no próprio Michel Temer, acusações, essa já denúncia de corrupção passiva, a outra vai ser sobre obstrução de justiça. Você já pensou no mesmo processo, fazer prova de tudo isso, ouvir testemunha de um lado do outro sobre se é corrupção e o outro com relação à obstrução? Então, o fatiamento é uma forma adequada, inclusive para se fazer justiça. Por quê? Porque separam os fatos. Sim. Agora, a denúncia que foi apresentada, Tânia, pelo Michel Temer, é bom a gente lembrar que ela ocorreu, essa acusação de corrupção, ocorreu no curso do mandato. Então, por ter ocorrido no curso do mandato, é que não fica nada suspenso e o procurador pode apresentar a denúncia. É por corrupção passiva, a pena prevista no Código Penal vai de 2 a 12 anos e mais multa. Agora, por fatos ocorridos, e a gente viu na gravação, viu a mala com os 500 mil, e pelo fato do Michel Temer pela acusação, ter se corrompido para ajudar a JIF, que é dos irmãos Wesley, né? Então, dos irmãos Batista. Se a gente pensar em termos de Código Penal, veja bem, o tipo penal diz lá, solicitar ou receber vantagem indevida em razão do ofício de presidente da República ou de funcionário público, que é o presidente da República, é um funcionário público em sentido mais amplo. Então, vantagem indevida, está aí a mala dos 500 mil, tem toda uma prova. Agora, vem um segundo passo. Qual seja, depois que se apresenta uma denúncia, Tânia, e por envolver o presidente da República, tem aí num sistema constitucional chamado de pesos e contrapesos, para não envolver só um poder e para se resguardar. Então, está acusado o quê? O chefe do executivo. A denúncia vai para o judiciário. E o que acontece? Tem a intervenção de um outro poder, que é a Câmara. Por que a Câmara e não o Senado? Porque a Câmara é que representa o povo. Então, a Câmara tem que dar uma licença, uma autorização por representar o povo para que o presidente da República seja processado criminalmente. Muito bem. Aí o Supremo vai encaminhar, então, para o presidente da Câmara, que precisa dar encaminhamento? Sim, ele precisa dar encaminhamento. Evidentemente, se ele engavetar, ele está cometendo o crime de prevaricação, não vai ter essa coragem. Agora, isso vai passar por uma comissão, vai retardar um pouco. É bom a gente lembrar que para ter essa licença precisa ter 2/3 da Câmara. Uma Câmara que contém 513 deputados. Agora, Tânia, autorizada essa acusação, vai analisar o Supremo se recebe ou não recebe a denúncia. Se recebe a acusação, o que acontece? O Michel Temer torna-se réu e é imediatamente afastado da presidência da República. Agora, se rejeitada, aí morre tudo. Sim. Então, se arquiva. Bom, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois vai a plenário,
E depois ainda vai para o Supremo. E aí é o Supremo que vai decidir se afasta ou não temporariamente o presidente até que se dê o julgamento final, né? Tânia, é automático. Se o Supremo receber a denúncia, o presidente está automaticamente afastado. Até que se julgue... Tem o prazo de 180 né? dias. Exato. Né? Então, o processo tem que andar e, evidentemente, se vai estabelecer essa prioridade. Agora, é importante, não é turma do Supremo, é o plenário do Supremo, são os 11 ministros que julgam. Agora, evidentemente que com relação a essa blindagem, isso aí agora vai ter a parte política, se o Michel Temer vai ter apoio, parece, os jornais já noticiaram que ele já está entregando cargos em troca do não recebimento pela Câmara da acusação. Então, agora, o Janot aposta, se a Câmara tiver a ousadia de dar uma blindagem ao Michel Temer da primeira vez, ele aposta, evidentemente, na pressão popular, da segunda denúncia, que será por obstrução de justiça, e aí a prova também é farta, né? Porque nós temos aí toda a questão com relação à mesada do Cunha, você lembra, né? A mesada do Funaro, e aquela conversa, e aí é que está um ponto. Naquela gravação, naquela conversa com o Joesley e Michel Temer, o Joesley falou claramente que tinha corrompido um juiz e um membro do Ministério Público. Tá? Para quê? Para obstruir a justiça, para não deixar andar. E qual, Tânia, foi a reação do Temer, você lembra? Eu lembro que ele ficou feliz, ele estimulou, não me lembro exatamente a frase. Ele falou muito bom, não falou alguma coisa assim? Muito bom, exatamente. Muito bom, exato. Essa foi a frase dele. Então, veja, pelaquela conversa ele se colocou, como se diz aí entre os velhos, né, se colocou numa camisa de 7 varas, ou numa sinuca de bico. Está aí a prova. Agora, como é que a Câmara, em sessão pública, vai ter coragem? Primeiro, com relação à corrupção. Tem lá as malas, tem os 500 mil que estavam lá dentro, depois entrega. Tem aquele que é visto, o ex-deputado Rodrigo Loures, tá? Que está preso preventivamente. Por quê? Por corrupção e por essa tentativa de obstrução à justiça. Então, tem toda uma... a Câmara, para não autorizar, vai virar as costas para a população e para a prova dos autos. Lembrando que isso também já fez o Tribunal Superior Eleitoral a semana passada. Então, naquela ocasião, o Temer conseguiu passar por uma agonia e agora vai ter outra pela frente. Pois é. Agora, é possível, Maierovitch, que essas denúncias aconteçam, que a próxima denúncia de obstrução de justiça aconteça enquanto essa ainda esteja tramitando, ou o procurador precisa esperar que uma seja encerrada, concluída e apreciada para apresentar a segunda? Não precisa. Ele não precisa, são independentes. Agora, é evidente que a defesa vai tentar dizer que são causas conexas, terei que juntar as duas, mas vai ser muito difícil. Agora, com relação à segunda, que se refere à obstrução de justiça, a gente tem que lembrar que na sexta-feira o inquérito policial que apura foi concluído. E o relatório da Polícia Federal é no sentido de que houve obstrução de justiça efetivamente. E aí entra a questão da mesada do Cunha, que constou lá da fita, e também daquele Funaro que é o doleiro, né? Agora, afastado, a gente tem que lembrar bem, recebida a denúncia e afastado o presidente Temer, aí vai ter a tramitação do processo sobre corrupção. E aí entra de novo, Tânia, a questão da perícia, tá? Que o Michel Temer se bateu todo. Então, deverá haver uma outra perícia, tudo em nome da ampla defesa. Serão ouvidas testemunhas, debates e aquele julgamento sem fim que a gente está acostumado no Supremo Tribunal Federal, né? Ou quase sem fim. Falar nisso, em fim, você tem uma expectativa de prazo
para que, pelo menos na Câmara, esse processo seja apreciado pelos deputados, Mairovitch? Não, não vai ter, e evidentemente que a bancada governista vai usar de todos os artifícios para ir empurrando essa autorização. Se a gente lembrar internacionalmente esse tipo, porque são várias as constituições que têm o mesmo dispositivo. Se a gente pensar em termos da Itália, uma das defesas do então primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que depois foi definitivamente condenado por fraude fiscal, ele tentava com a bancada dele o tempo inteiro empurrar para que não houvesse uma determinação ou se atrasasse na deliberação sobre a autorização. Agora, aqui a nossa, a gente já tem aí exemplos de uma outra situação acontecida por ocasião do impeachment, tá? Com relação, mas naquele tempo a Câmara era presidida pelo Cunha, tá? E então se apressou. Agora não se sabe como é que se vai fazer, quais os empecilhos, quais os baldes que se vão colocar. Mas a verdade é que uma Câmara que vem numa situação difícil, com odor de corrupção, a própria Câmara, por quê? Porque ela elegeu Cunha. E elegeu Cunha sob odor de corrupção. Cunha teria comprado os votos para se eleger. Então, se a gente pensar nesse lado podre da Câmara, esse lado podre é que poderá não dar a licença para o presidente Temer ser processado. Pois é, vamos acompanhar de perto. É importante que o eleitor, o brasileiro, esteja muito atento a toda essa movimentação. Inclusive, há pouco, a nossa reportagem, a Carolina, já trazia aí uma movimentação dentro da Comissão de Constituição e Justiça, substituição de deputado, para que tenha um voto mais favorável ao presidente Michel Temer. Na própria Comissão de Constituição e Justiça, o processo já pode, se a comissão concluir que não é procedente, a denúncia, de qualquer forma, vai a plenário, né? Sim, é um mero parecer que vai ser dado. Esse parecer dessa comissão é encaminhado para análise pelo plenário. A comissão não decide nada, apenas dará um parecer. Agora, é importante lembrar, e você coloca muito bem, que o cidadão comum tem que estar muito atento. Atento para pressionar, e evidentemente aí tem peso os movimentos de rua, os artigos, os editoriais de jornais, uma imprensa que tem que estar muito vigilante a respeito disso tudo, como a gente faz na CBN, né, Tânia? Sim, sempre atentos aqui. Bom, Mairovitch, então, o processo é muito parecido com o do impeachment, né? Com a diferença de que, na verdade, a denúncia é na esfera penal e, além de, se condenado, ser afastado do cargo, ser cassado, o presidente poderia ser preso, é isso? Não, essa possibilidade não vai ocorrer, em hipótese alguma, porque não existe nenhum pedido do procurador Janot nesse sentido. Tá? Então, a decorrência do recebimento da denúncia é algo automático, no sentido dele ser afastado, afastado constitucionalmente. Não há previsão em absoluto e não há requerimento no sentido de que, uma vez recebida a denúncia, ele seja preso preventivamente. Entendi. Isso não ocorre. Ainda que o crime esteja vinculado a uma pena de 2 a 12 anos de prisão. Sim, mas a prisão preventiva é com base na necessidade, para garantia da ordem pública. Ora, se ele foi afastado, já está garantida a ordem pública que ele não vai continuar como chefe do executivo. E não há esse pedido formulado pelo procurador. Aliás, você lembra bem uma coisa, prisão que está feita e o Supremo vai se manifestar na quarta-feira com relação ao Aécio Neves. Lembrando que, para senador, prisão e deputado, prisões só em flagrante delito. E o fato de o Supremo ter adiado o julgamento do Aécio e ter dado prisão domiciliar à irmã dele, já quebra qualquer possibilidade de prisão em flagrante por habitualidade ou criminalidade continuada, de efeito tal. Bom,
Mairovitch, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Boa semana aí para você. Obrigado, Tânia. Um abraço. Um abraço. O jurista Walter Mairovitch, comentarista da CBN, comentando conosco aí as etapas a partir de agora, a partir da apresentação de uma das denúncias do Rodrigo Janot, procurador-geral da República, contra o presidente Michel Temer. Ele que fez a denúncia hoje, apresentou ao Supremo denúncia pelo crime de corrupção passiva e existe a expectativa de que uma próxima denúncia aconteça, dessa vez por obstrução de justiça.